amados, olá amadas do Senhor. Estamos iniciando uma série para falar sobre intercessão. Queremos trazer a palavra do Senhor para o teu coração, para a tua vida, trazendo um despertamento para este que com certeza é um dos chamados mais importantes das nossas vidas. Nem todos podem ir para o campo missionário, nem todos podem contribuir com grandes quantias para que a obra do Senhor avance, nem todos podem executar obras humanas, olhando pelos olhos humanos, mirabolantes, grandes, mas todos nós podemos nos envolver com a intercessão. E os nossos joelhos com certeza chegam muito mais longe do que os nossos pés. Mas esse é um tema muitas vezes negligenciado, esse é um tema muitas vezes que as pessoas não entendem muito como funciona, e eu quero nessa série falar então um pouquinho sobre o beabá. Quero falar um pouquinho sobre o que é intercessão, como se mover na intercessão, e a minha oração é para que essa série possa abençoar a tua vida, possa abençoar o teu coração, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto que está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15 e o verso 40, que diz assim: E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a glória dos terrestres. Meu amado irmão, minha amada irmã, a primeira coisa que nós precisamos entender é que todo ser humano que nasce neste mundo, ele possui duas naturezas. A primeira natureza é a natureza natural, é a natureza física. Essa natureza que é visível, né? Nós temos um corpo, nós nos comunicamos com o mundo através dos 5 sentidos, mas também temos a natureza espiritual, que é formada pelo nosso espírito e o nosso corpo. A palavra vai dizer lá em Gênesis capítulo 2, que Deus faz o homem do barro e Deus sopra o fôlego de vida para dentro do homem e ele passa a ser uma alma vivente, ele passa a ter uma alma vivente. Nós precisamos entender que, por mais que a gente não veja, né, a alma, o espírito das pessoas com os nossos olhos naturais, isto é tão real quanto o nosso corpo físico. O apóstolo Paulo, escrevendo na mesma igreja de Corinto, ele vai dizer assim: a partir de agora não conhecemos ninguém segundo a carne, segundo aquilo que os olhos, né, podem ver, segundo aquilo que os olhos podem perceber. Uma outra coisa que nós precisamos entender também é que a nossa natureza espiritual, ela é dividida em duas naturezas, ela é influenciada por uma dessas naturezas. A primeira é a natureza pecaminosa, sobre a qual muitas vezes o inimigo das nossas almas ele exerce controle, sobre a qual ele usa para nos levar cada vez para mais longe de Deus. A natureza pecaminosa, ela se manifesta naquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, aquelas que ainda não manifestaram um genuíno arrependimento e não nasceram de novo. O Senhor Jesus, lá em João 13, ele vai dizer assim: aquele que é nascido da carne é carne. A segunda natureza que se manifesta é a natureza espiritual. Essa natureza ela é influenciada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer assim: se nós devemos andar segundo o Espírito, porque se nós andamos segundo o Espírito, nós não satisfazemos as necessidades ou as vontades da carne. Isso acontece na vida daqueles que foram lavados e foram remidos pelo sangue de Jesus, que passaram pelo processo do novo nascimento. Se fôssemos parafrasear Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 40, diríamos assim: há corpos celestiais, há corpos terrestres, e sem dúvidas, os corpos celestiais têm uma natureza espiritual e a outra uma natureza terrestre. Parafraseando o apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios 15, 40, podemos dizer o seguinte: há corpos celestiais e há corpos terrestres. E sem dúvida, os corpos celestiais têm uma natureza espiritual e a outra, a natureza terrestre.
E aqui que eu quero começar a falar com você sobre intercessão, porque para interceder é fundamental entender esta verdade, pois não se pode negar que existem dois mundos espirituais, um influenciado por Satanás e seus demônios e o outro influenciado por Deus, o Criador dos céus e da terra. Mesmo que alguém não conheça, mesmo que alguém passe por essa terra isolado do mundo e não conheça essa verdade, não chegue a receber uma Bíblia em suas mãos, ela não age como se não estivesse de um dos dois lados, porque realmente e verdadeiramente ela está ou do lado de Satanás e seus demônios, ou do lado de Deus. Ou estamos de um lado ou estamos do outro. Não existe em cima do muro. Talvez você até possa conhecer aquela historinha, né, de que uma pessoa estava em cima de um muro e de um lado estavam os anjos torcendo, dizendo: desce para o lado de cá, desce para o lado de cá, aqui é o lado de Deus, desce para o lado de cá. E Satanás estava do outro com os braços cruzados. E o rapaz ali, ele olha, né, os anjos ali empolgados, e vem para o nosso lado, vem para o nosso lado. E Satanás não faz nada. E aí ele pergunta assim: ô Satanás, os anjos estão vendo uma torcida aqui para eu descer para o outro lado e você não faz nada, por quê? E aí Satanás responde para ele: porque o muro é meu. O muro é meu. É por isso que Apocalipse vai dizer assim: ó, aquele que é quente e aquele que é frio. O que é morno, eu vomito da minha boca. Ou seja, não existe neutralidade. Ou estamos de um lado, ou estamos do outro. Geralmente aqueles que ainda não receberam o novo nascimento, não passaram pelo processo do novo nascimento, estão nesse conflito, não conseguem entender, não conseguem compreender para que lado estão. Porém, os remidos pelo sangue de Jesus precisam estar cientes e conscientes dessa escolha, dessa decisão, e saber que a sua escolha determina a sua posição. Na nossa série de hoje, nosso primeiro estudo, eu quero falar sobre as 5 descobertas da intercessão, ou as 5 descobertas sobre a intercessão. E a primeira descoberta que eu quero trazer para você é: a intercessão significa conquistar no mundo espiritual o que se deseja no mundo natural. É ir ao mundo espiritual e trazer a conquista de lá para que aquilo que desejamos se manifeste no mundo natural. 1 Coríntios 12:14, o apóstolo Paulo diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Pelo contrário, porque lhe parece loucura, mas não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Alguém que ainda não foi regenerado pelo Espírito Santo é incapaz de discernir o mundo espiritual. Por isso o intercessor tem que entender que em Jesus já recebemos todas as armas necessárias para enfrentar, através da intercessão, a guerra espiritual que está sendo travada nas regiões celestiais pelos anjos do Senhor, em favor das nossas vidas, para trazer a resposta, para gerar na realidade os pedidos que nós fizemos através da oração e da intercessão. Quando nós nos colocamos a interceder, nós estamos indo ao reino do Espírito, nós estamos indo à presença de Deus para tornar realidade, para trazer como uma realidade aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos. E há anjos que estão batalhando com demônios, que lutam para quê? Para impedir que isso se torne uma realidade. Em Daniel 10, 12, 13, talvez você já conheça esse texto. O que vai dizer a palavra do Senhor? Diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe da Pérsia me depôs de frente a mim por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha que Gabriel, né, o anjo, está dizendo para Daniel. Ele está dizendo assim: Daniel, desde o primeiro dia em que você começou a orar, quando você começou a interceder, quando você começou a buscar, eu fui enviado para te dar a resposta. Mas durante 21 dias, eu não pude chegar até você, eu não pude trazer a resposta. Por quê? Porque o reino, né, o príncipe da Pérsia, ele estava me impedindo de vir até você. Ele estava me impedindo de passar
com a resposta. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda aqui é o que? Existem respostas que estão no reino espiritual. Existem respostas que estão travadas no reino do Espírito, onde espíritos malignos, onde demônios estão impedindo os avanços do anjo do Senhor. É por isso que nós precisamos entender o processo da intercessão, o processo da oração. Por quê? Muitas vezes estamos orando, clamando numa oração de petição, numa oração de humilhação de Deus, esperando uma resposta. E quando na verdade estamos nos posicionar como generais do Senhor, como soldados para dar comandos, para dar ordens ao mundo espiritual. Por que o anjo Gabriel estava retido? Porque havia uma batalha e ele não podia passar. Para sermos eficazes na intercessão, é preciso entender que o nosso corpo físico tem um DNA natural. E isso nos incapacita a discernir o que acontece quando intercedemos. Precisamos sim pedir ao Espírito Santo para ativar o nosso espírito, para que nós possamos receber discernimento. Não podemos tentar racionalizar, não podemos tentar entender o que está acontecendo no reino do Espírito. Mas precisamos dizer: Senhor Espírito Santo, me dá um direcionamento, me dá discernimento, me faz entender o que está acontecendo aqui. Talvez você já passou por uma experiência de estar ao longo do dia com uma angústia, de estar ao longo do dia com uma ansiedade, ou ter alguns tipos de pensamento, ou até mesmo sonhar alguma coisa, e você não dá bola, não dá atenção para aquilo, e passado um certo tempo acontece alguma coisa, você fala: era por isso que eu estava sentindo assim, puxa, era por isso que eu estava tendo aquele sentimento, era por isso que eu estava pensando daquele jeito. Nós precisamos pedir: Senhor Espírito Santo, abre os meus ouvidos espirituais, abre a minha compreensão, meus olhos espirituais, o meu entendimento, para que eu possa compreender. Os nossos olhos precisam ser abertos. Um exemplo claro disso está lá em 2 Reis, no capítulo 6. A Bíblia diz que o exército da Síria rodeou com astúcia um pequeno povoado chamado Dotã. Eliseu e Geazi, seu servo, moravam ali, estavam ali. E a palavra vai dizer que quando eles acordam e Geazi sai para fora da casa, ele vê que a cidade está cercada, que a casa está cercada por soldados inimigos. Ele fica apavorado. Porém, Eliseu, ele ora, pedindo para que o Senhor abra os olhos espirituais para Geazi. E quando o Senhor faz isso, ele consegue ver, ou seja, ele consegue discernir que há um exército de anjos que Deus havia enviado para guardá-los, para protegê-los. Que esses anjos estavam ao redor de Eliseu e ao redor dos montes. Deus havia enviado eles para proteger e para defender. Nesse texto de 2 Reis, capítulo 6, nós aprendemos 3 coisas. Sobre 3 posições que a igreja pode tomar. Sobre 3 posições que você pode assumir neste tempo. A primeira é Eliseu, uma igreja que é capacitada para vigiar e lutar em todos os confrontos, porque tem discernimento entre aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal. O segundo é Geazi, é uma igreja carnal que luta para poder discernir, mas muitas vezes é surpreendida quando é atacada, porque não consegue reconhecer o poder do Senhor, a autoridade do Senhor e como o Senhor está se movendo nesse tempo. A terceira é Dotã, é uma igreja que em sua natureza indolente permanece adormecida, não tem interesse em ganhar as batalhas e escolhe simplesmente sobreviver. Qual igreja você se parece? A igreja Eliseu, que está atuante, que está buscando o Senhor e que percebe que o Senhor está agindo à tua volta? A igreja Geazi, que é uma igreja apavorada, que é uma igreja que quer lutar, mas quando o inimigo se levanta se assusta? Ou a igreja Dotã, que diz: vamos passar mais um dia, a vida é desse jeito mesmo, deixa as coisas acontecerem. A segunda descoberta que nós precisamos fazer sobre intercessão é que a intercessão derrota os inimigos que já foram derrotados na cruz do Calvário. Presta atenção, meu amado. Presta atenção, minha amada. Os inimigos, eles não vão ser derrotados a nível espiritual. Eles já foram. Eles já foram derrotados. O
que nós fazemos na intercessão, ou o que nós fazemos como cristãos, é assumir a nossa posição. É nos posicionar e fazer o quê? Colocar o inimigo em fuga. Colocar o inimigo para correr. Tem alguns anos atrás, fizeram uma reportagem, né, de TV com várias religiões, com várias pessoas falando quem que era o diabo, ou o que era o diabo. E houve duas frases, ou duas pessoas falaram do diabo de uma maneira que eu gostei muito. A primeira disse o seguinte: olha, o diabo ele é como um cachorro raivoso, ele é como um pitbull com muita ira, com muita raiva, mas que está preso numa corrente. E ele está ali preso e ele só vai te destroçar se você, despercebido, pisar no território dele. A segunda fala a respeito do diabo, a pessoa diz o seguinte, que o diabo é como um grande general de guerra estrategista, mas que perdeu a batalha e se escondeu com seu exército dentro de uma floresta. E hoje, sem armas, ele usa armadilhas para pegar as suas presas. Satanás já foi vencido. Os demônios já foram vencidos. E através da intercessão nós fazemos o quê? Nós colocamos a derrota, nós determinamos a derrota sobre ele. Em 1 João 4,4, o apóstolo escreveu assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Veja o que João disse assim: sois de Deus. Isso não pode mudar, vocês são de Deus. E o inimigo já está vencido. E o maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Para vencermos a guerra espiritual, precisamos estar convictos de que somos filhos de Deus. Não pode haver dúvida de que somos filhos e que Ele está em nós. E isso deve nos encorajar a interceder como filhos, a nos posicionarmos como filhos. O texto de 1 João 4,4, ele é uma mensagem de fé e de ânimo para todos os intercessores, porque a nossa luta ela já foi ganha na cruz por Jesus. Agora é interceder para tomar posse das promessas escritas em nosso favor. A terceira descoberta da intercessão é que, na intercessão, há uma convicção muito forte de que o Senhor está nos guardando, de que o Senhor é conosco. No Salmo 91, versos 7 a 11, diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Estas são algumas promessas de proteção que encontramos na palavra de Deus para a vida do intercessor e para o guerreiro espiritual. Ao lermos essas palavras, podemos trocar os nossos temores pela convicção de que Deus está conosco. Podemos ter clareza de que Deus está presente e atuante nos mínimos detalhes em cada momento desse confronto. Nada pode atingir o intercessor, pois Deus enviará reforços celestiais especializados na arte da guerra, os quais não somente nos protegerão, mas também nos guiarão a lutar contra as estratégias. Precisamos, então, ter convicção de que a vitória é nossa. Quando Deus chama Gideão para libertar Israel dos midianitas, vinha um exército de 120.000 homens inimigos. A palavra diz que Gideão se levanta, faz uma convocação e se reúne 33.000 homens. E Gideão já olha e fala: mas como que com 33 eu vou contra 120? E aí Deus fala assim: olha, Gideão, fala para que os medrosos, fala para que os covardes voltem para casa. E a Bíblia vai dizer que 30.000 vão embora. Imagina, está vindo 120.000, eu estou com 33 e já me acharia muito pequeno. E aí Deus fala assim: manda os covardes, manda os medrosos. E aí esses vão embora e vão 30.000 pessoas. Quero dizer para você que no campo de batalha, um covarde ou medroso é pior do que não ter ninguém do teu lado. Porque ele vai te distrair,
porque ele vai te desanimar, porque ele vai trazer palavras que vão te entristecer, que vão te apavorar. E muitas vezes você vai estar cuidando da sua retaguarda, da sua vida, da sua batalha e da batalha do outro. Então é preciso ter convicção de que nós temos a vitória, ou seja lançado de nós todo medo, seja lançado de nós toda preocupação, seja lançado de nós toda dúvida. O Senhor tem dado ordem aos anjos. Tem pessoas que dizem, não, eu não vou me envolver com batalha espiritual, eu não vou me envolver com oração, porque vai vir retaliação. Porque daí o inferno vai vir contra mim. Meu amado, minha amada, nós já estamos, ou de um lado, ou já estamos de outro. Nós não podemos ser negligentes. Ou nós estamos envolvidos de um lado, ou nós estamos envolvidos de outro. Querendo ou não, isso já faz parte da nossa história. A quarta descoberta sobre a intercessão é a fé na palavra é o que dá a vitória ao intercessor. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 31 a 34, ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nestes versículos, o apóstolo Paulo revela os mais ricos princípios da fé que nos mantém em pé. O apóstolo Paulo, ele era um intercessor por natureza. Você vai encontrar diversas cartas ele falando, estava orando por vós, batalhando por vós, orando por vós. Ele, nesse momento, ele está fazendo o que com a igreja de Roma? Ele está ensinando como se pode derrubar os argumentos que o inimigo astutamente levanta no meio do confronto. Porque o inimigo, muitas vezes, ele não vai nos combater de frente, ele não vai nos combater cara a cara, mas ele vai nos combater na nossa mente. Ele vai enviar pensamentos contra nós. Mas precisamos ter a convicção de que Deus está do nosso lado. Ele entregou o seu próprio Filho para nos salvar e pela graça nos dará todas as revelações necessárias para vencermos por meio da intercessão. Jesus já morreu na cruz. E o apóstolo vai dizer assim, se ele não poupou o seu próprio Filho, como ele não vai nos dar as outras coisas? O que ele tinha de mais precioso, ele já nos deu. Paulo também vai dizer que pela fé nós superamos as armadilhas do inimigo. Nós superamos as acusações do inimigo. Quais acusações, pastor Isaac? Condenação, palavras de condenação, tribulações, perseguições, nudez, perigos. Paulo vai listar algumas coisas que o inimigo ele coloca no nosso caminho. Ele diz assim, nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas. O apóstolo Paulo também afirma que Jesus ele intercede por nossa vitória aqui na terra, com argumentos a nosso favor. Satanás não pode nos acusar. Lá no livro de Zacarias, a palavra vai dizer que o profeta Zacarias tem uma visão. Nessa visão, o sumo sacerdote daquela época, daquele tempo, que era Josué, ele está diante de Deus, ele está diante do Senhor espiritualmente para entregar uma oferta, para apresentar um sacrifício. E a palavra vai dizer que a roupa do sumo sacerdote Josué estava suja. Significa o quê? Pecado. Significa que ele estava fora do padrão. E a palavra vai dizer que Satanás estava à direita dele. Para quê? Para se opor. Quando no momento que ele ia apresentar a oferta, Satanás estava ali se opondo a ele. Mas há uma ordem que sai do trono. E essa ordem diz o quê? Troca as vestes dele. Troca as vestes dele. A palavra vai dizer que Isaías, quando ele tem a visão do grande trono, ele diz, ai de mim que sou pecador. A palavra vai dizer que vem um anjo com uma brasa viva e toca nos lábios dele e diz assim, passou de ti essa iniquidade. Ou seja, Jesus ele intercede por mim, por você, e Satanás não pode nos acusar. Ele não tem como nos acusar diante do Senhor. O apóstolo Paulo também nos ensina que apesar das dificuldades, por mais adversas que sejam, com maior razão, podemos ter certeza que Deus nunca nos abandonará.
Somos mais do que vencedores pela fé naquele que primeiro nos amou. Aleluias! A quinta descoberta é a natureza de Deus, é lutar a nosso favor. Efésios 6, 10, 11, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nestes versículos, o apóstolo Paulo nos revela 3 códigos que tem que fazer parte da natureza da igreja, que tem que fazer parte da nossa vida, meu amado. Tem que fazer parte da tua vida, minha amada. O primeiro código é a força de Deus. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, é na força de Deus. Isso significa dependência absoluta de Deus. Isso significa nunca cometer o erro de sair da presença de Deus. Isso significa que por meio da oração persistente, da meditação na palavra, da adoração, da santidade, da fé, nós nos alimentamos e permanecemos fortes diante do Senhor para enfrentar todo e qualquer confronto. A segunda coisa o segundo código que nós vamos encontrar aqui nesse texto é a armadura de Deus. Significa utilizar toda a armadura para resistir aos ataques do inimigo. E esta armadura não é para tirar. Não é eu visto a armadura, vou para a batalha, agora eu tiro a armadura e eu estou tranquilo. Não, essa armadura é permanente porque ela é nosso DNA. Ela está na nossa natureza espiritual e nós não devemos abrir mão dela. E essa armadura, ela tanto tem algumas partes dela que nos protegem, como ela tem algumas partes que nos levam para o ataque. Então nós podemos crer e precisamos estar sempre revestidos dela. O terceiro código é a firmeza. Estar firme, não ter sombra de dúvida. Na intercessão, ou melhor, na vida cristã, não existe aquela história de mais firme que prego no banhado. Não existe isso. Nós estamos na rocha. Jesus disse que aquele que edifica a sua casa na rocha, vem as tempestades, mas não abala. O aparelho até treme um pouquinho, né? A gente até ouve, né? A gente mora aqui no apartamento e você deixa um pouquinho a janela aberta e você não ouve o vento soprar. Você até ouve, né? Mas está firme, é sólido, para poder discernir quando o inimigo quer nos enganar, através das acusações, através das armadilhas que ele usa. Para quê? Para tentar nos derrotar. A firmeza nos mantém em pé para que nós não sejamos surpreendidos com qualquer ação dele. Pelo contrário, estou firme no Senhor, sei quem eu sirvo, sei quem é o meu Deus, estou caminhando com ele. E esse Deus é o Deus que me sustenta, esse Deus é o Deus que me leva à frente. A palavra dele não volta atrás, a palavra dele não volta vazia. Para todas as promessas dele, a palavra é o sim e é o amém. Aleluias, glória a Deus. Eu estou firme no Senhor. Pastor Isaac, como é que podemos resumir esta nossa primeira meditação? Como é que podemos resumir essas 5 descobertas a respeito da intercessão? Podemos resumir da seguinte forma, meu amado, minha amada. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, a qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sendo assim, não desista. Estamos destinados a vencer. Os únicos que perdem são aqueles que desistem de interceder. Precisamos investir tempo. Precisamos aprender a gostar da intercessão. Precisamos entender que é através da intercessão que o mundo espiritual se move, Deus se move a nosso favor. E como um bom soldado, precisamos desejar, precisamos estar firmes e avantes para conquistarmos todos os propósitos do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, que esta primeira reflexão sobre intercessão possa gerar no teu coração uma expectativa poderosa de ser usado pelo Senhor, de ser usada pelo Senhor para viver e ver coisas extraordinárias acontecendo na tua vida, na tua família e na tua igreja, em nome de Jesus.
Deus te abençoe.